porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos começando mais um podcast Desperta Arapiraca, mais um episódio de edificação espiritual. E hoje eu estou recebendo meu convidado especial, pastor Isaías Pereira, pastor na igreja Adebras, aqui na cidade de Arapiraca. Muito feliz em receber o pastor. O pastor é esposo da querida irmã evangelista Marli, é isso? E pai do Aizamak. Isso. Pronunciei certo? Pai do senhor pastor Klaus, para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação de poder estar aqui, vivendo esse momento único, né? Estamos gratos a Deus pelo seu convite. Amém. E somos, sim, confirmando as suas primeiras informações, né? Nós somos pastor da Adebras Arapiraca, esposo da evangelista Marli. Muito bem. E pai do primogênito, né? Até então, Aizamak Nemuel. Ah, só um filho. Só um filho, temos só um bem, filho. Primogênito. Já completou os 16 anos. 16 anos. E o Aizamak tem uma história, eu digo engraçada, entre aspas, mas uma história de um milagre, eu diria até assim. Um testemunho, né? Um testemunho. Nós vivemos 15 anos casados e não tinha filho, não havia problema algum. E um dia, 3 anos antes dele ser gerado, eu estava em casa, pastoreava a igreja numa cidade de Pernambuco chamada Lagoa dos Gatos. E eu estava em casa, a hora do meu dia, e eu ouvi o nome dele soando aos meus ouvidos. Aizamak. Que maravilha. Então eu disse, esse nome tem alguma coisa aqui. Aí eu levantei, procurei um dicionário bíblico e encontrei o nome, pai de Aholiabe, um dos que Deus chamou para dar sabedoria. O tabernáculo, né? Isso, para fazer os utensílios do tabernáculo. Construir todas aquelas peças que era para o tabernáculo. E o significado do nome, que eu me foquei, eu me foco muito no significado dos nomes. Aí tem um nome, o significado é o irmão que ajuda. O irmão que ajuda. Aí a gente terminou ventilando essa história e o povo da igreja disse, vai ser o Aizamak, vai ser o Aizamak quando nascer. E realmente 3 anos depois... então já estava preparando para quando viesse, de fato seria o nome Aizamak. Deus foi quem deu o nome e hoje tem sido uma bênção na nossa vida. Que maravilha, 16 anos. 16 anos. Então, já seguindo os passos aí do pai. Envolvido na obra, toca na igreja, participa lá no departamento e é uma bênção. Esse é o maior desafio, né, pastor? Ter um filho na presença de Deus. Porque eu sempre falo que há uma responsabilidade pastoral que é grande e que muitos filhos, ao observarem o pai fazendo visitas, aconselhando, se desgastando na obra, muitos deles dizem, eu não quero ser pastor, eu não quero ser igual ao meu pai, porque ele pode até admirar, mas vê como uma responsabilidade muito grande. Então, cada vez que eu vejo assim jovens, filhos, na presença de Deus, seguindo o conselho, seguindo os caminhos do pai ou da mãe, eu fico muito feliz. Há um desafio maior para quem é filho de pastor no contexto do quanto o pastor sofre. Quanto o pastor sofre, muitas vezes, algum comportamento de irmãos, assim. Ingratidão de alguns. Ingratidão, né? Às vezes, coisas diversas que acontecem no ministério pastoral. A gente que lida com gente, estamos sujeitos a essas coisas. Então, há um cuidado, uma preocupação muito grande para que na fase jovem, que não tem maturidade, experiência, não haja um bloqueio, uma frustração quanto ao chamado. Porque o adulto ele até suporta, mas assim, um jovem, uma criança, um adolescente... É verdade. E quando se trata do pai, né? Quando se trata do pai, aí cria aquele bloqueio. Mas Deus tem dado graça, é uma pessoa que está envolvido. Se dependesse dele, ele não estudava. Só queria fazer a obra. Só queria estar envolvido. Imagina. E assim Deus tem abençoado. Deus tem nos abençoado. Né? A chama ardendo no coração dele. É verdade. Que coisa boa. Gosta mesmo de estar envolvido na obra de Deus. Tem sido uma bênção para mim. Amém, pastor. A gente já vai então começando a falar sobre a vida pessoal. E esse é um dos desejos da realização desse podcast, de trazer ao conhecimento do público quem é o pastor Isaías Pereira, qual é o ministério a qual ele serve,
Então, a primeira pergunta é essa, né? Sobre a sua caminhada na fé. Já é de berço, nasceu em berço cristão ou se converteu com o passar do tempo? Como foi esse processo? Eu nasci num lar cristão. Meus pais sempre foram da Assembleia de Deus. Eu sou natural de Pernambuco. Pernambucano. É isso. E meus pais sempre foram da Assembleia de Deus, que a gente chama missão, né? Tive a minha formação, nasci e me criei no Evangelho. Ainda adolescente, me afastei um pouco da igreja, mas em razão da criação do pai, sim, muito severa, a gente não se envolveu no mundo. Obreiro, o pai era obreiro da Era igreja. obreiro. Meu pai chegou a ser presbítero da Assembleia de Deus. Então a gente não se envolveu no mundo, mas eu vejo que Deus foi quem de fato preservou, né? Mas ainda jovem, voltei para o Evangelho. Sim. E ainda jovem, solteiro, Deus me levou para a Assembleia de Deus Ministério Madureira, da qual hoje faço parte até hoje. Qual é a cidade, pastor, lá em Pernambuco, senhor? Eu era da cidade de Cupira, Pernambuco. Sim. Fica uns 40 quilômetros de Caruaru, que é uma cidade mais centralizada. Mais centralizada, né? Então, lá que se deu esse crescimento do Evangelho. Sim, na verdade. Então, louvo a Deus porque Deus não permitiu que eu me envolvesse no mundo, que eu me aprofundasse no mundo. Tinha as raízes cristãs. Que bom. Pai e mãe. Os irmãos também? Eu tinha apenas um irmão, eu também era na igreja. Era criado todo na igreja. Então, tem um irmão, né? Tem um irmão. Esse irmão faleceu. Ele chegou, já faleceu. Muito bem. Então teve essa criação no Evangelho. No Evangelho, na igreja. A minha vida de jovem, de criança, era escola bíblica dominical, os cultos normais, né? Culto de ensino, culto aos domingos. E quando sentiu esse chamado assim para servir na obra, começou como cooperador, ajudando ali, mocidade? É uma história um tanto quanto inusitada. Ainda jovem, eu fui para o Ministério Madureira, sim, na cidade de Cupira, que hoje é Adebras Cupira, e sempre envolvido. Eu cheguei a ser porteiro, auxiliar, professor de escola bíblica. Então passou em todas as áreas ali dentro da igreja. Superintendente de escola bíblica também. Teve um tempo que eu estive à frente de um departamento de louvor. E depois casamos, eu casei ali mesmo, e com o tempo fui enviado para uma cidade próxima a Cupira, chamada Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos. Naquele tempo, pastor, era enviado como presbítero? Na verdade, esse era o critério, né, de ser enviado como, no mínimo, um diácono, que logo seria um presbítero. Sim. Mas eu fui enviado como membro. Dada a necessidade da obra e vendo que... E o chamado também. O chamado de Deus na sua vida. Eu lembro que teve um culto de ações de graça numa casa que nós tínhamos lá em Cupira. E neste culto era o pastor Cícero Vicente, que já foi pastor aqui em Arapiraca. Cícero Vicente. E naquele culto Deus usava ele e dizia que, olhando para nós, via o nome missionários. Durante essa semana eu tive um sonho que eu estava... Sim. Na escola bíblica, sentado atrás de uma mesinha que era embaixo, e quando eu levantava a vista eu via que duas pessoas entravam na frente, pela porta da igreja. Sim. Uma irmã sustentando uma sombrinha para outra, e elas se dirigiam para o lado direito da minha posição. E essa irmã que estava sustentando uma sobrinha, ela estava com o rosto deformado. O culto foi no sábado à noite. Deus usou o pastor para revelar isto. Sim. E no domingo pela manhã era a escola. Quando eu estava sentado lá, esperando o momento de começar a escola, eu levantei a vista, se cumpriu o sonho. Duas irmãs entraram, do mesmo jeito que eu vi no sonho, e lembrei instantaneamente. Não entendi nada. Passou. As irmãs terminaram a escola, procuraram o pastor, conversaram, a gente voltou para casa, aí à noite o culto. E durante o culto à noite eu estava como porteiro. E uma inquietação para eu contar o sonho que eu tive ao pastor. E como se cumprira, né? Sim. Procurei o pastor, eu contei, ele olhou para mim, riu e também não disse nada. Passado alguns dias, ele nos procurou. E naquele domingo pela manhã, aquelas irmãs chegaram para buscar o ministério de Madureira para esta cidade. E justamente a irmã que estava com o rosto deformado no sonho era o motivo pelo qual havia necessidade de levar esse ministério para lá. A irmã era membro
da missão. E lá ela sofreu uma situação muito difícil que não deu para ela continuar lá. Uhum. Aí o que acontece? No sábado à noite, o culto em ações de graça na nossa casa. Deus usa o pastor para dizer que via sobre nós, eu e minha esposa, o nome missionários. Sim. Na mesma hora, na casa dessa irmã de Lagoa dos Gatos, ela recebia uma ligação de alguém de Brasília. Sim. E disse: olha, Deus está mandando eu ligar para você, para dizer que você vá numa cidade próxima que tem aí onde você mora, porque Deus tem preparado um casal de missionário para abrir uma obra aí em Lagoa dos Gatos. Isso é muito específico. Quando Deus faz dessa forma, muita gente não acredita, né? Mas está lá na Bíblia, quando houve a revelação de que Paulo estaria em um ambiente lá orando, sim, né? Sim, estaria cego. Então, Deus dá detalhes, sim. É verdade. E acontece nos dias de hoje, né? Inclusive. Eu costumo dizer que o chamado pastoral ou ministerial, ele precisa ter a convicção de que é a vontade de Deus. Porque diante das dificuldades enfrentadas, tem momentos decisivos que só o que sustenta aquele que é chamado é a convicção de que Deus se revelou confirmando aquele chamado. Seja uma obra, seja um trabalho. Então o pastorado não é só uma escolha do homem. Antes é uma escolha de Deus. Sim, né? sim, sem dúvida. Porque tem gente que, eu quero ser pastor pelo status, por estar lá na frente das pessoas, pregando, liderando. É verdade. Hoje é social ser pastor, né? Hoje é social para muitos. Mas tem muito sofrimento nessa caminhada, né? Na verdade, a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, senão os que foram chamados, como foi Arão. Então, existem aqueles que são realmente chamados por Deus. Sim. Por mais que queiram desistir, parar, ele não desiste, não para, porque tem temor de sair de dentro da vontade de Deus. E é um chamado excelente. É um convite à renúncia, né? Muitas renúncias. Sem dúvida. Porque enquanto a maioria dos membros, dos irmãos ali, dos congregados, estão se divertindo com suas famílias, fazendo isso ou aquilo, e muitas vezes vão apenas para os cultos, né? Isso. E o pastor está lá nos bastidores, cuidando para que tudo aconteça. Todo mundo pode faltar no dia de culto. Se o pastor faltar um dia, é o mesmo cobra dele, né? Pastor, você não está no culto. Pois é avisado, né? Você falando sobre a renúncia, e de fato é uma renúncia. Ainda jovem, a gente passou um tempo em São Paulo e meu propósito era ganhar algum dinheiro para negociar, aquela coisa toda. E a gente passou um tempo e lá Deus revelou sobre esse chamado. Eu lembro que um dia de quinta-feira a gente ia para o culto e eu trabalhava numa oficina de lanternagem e pintura, e durante o meu dia eu entrei para almoçar, minha esposa estava lá dentro. Aí eu disse assim, o que é que eu vou buscar em Cupira? Eu não perdi nada em Cupira. Estava em São Paulo nesse período. Eu não perdi nada em Cupira, estou muito bem aqui. Ela estava calada ficou. São Paulo tem um clima frio, aquela coisa toda, se dependesse dela, ela tinha voltado do outro dia. Mas ficou. À noite a gente foi para o culto. Sim. Era uma igrejinha pequena, bem estreitinha, até porque a fileira de banco era uma única, encostada à parede para ter o corredor. E tem um irmão visitando, é um irmão simples, mas um homem de Deus. Terminou o culto, ele me procurou. Eu estava na porta, ele chegou e disse: irmão, aquela irmã que estava ao seu lado é sua esposa? Eu disse: sim. Olha, o irmão vai para o norte. Que lá ele chama norte. Na mente dele era o Nordeste, né? É o Nordeste. Mas fala norte. É o norte. O irmão vai para o norte. Durante todo o culto, Deus me mostrava a estrada, o ônibus. Você vai para o norte. Digo, amém. Fiquei olhando assim para ele. Aí ele olhou para mim e disse: e você abre a boca e diz que não perdeu nada lá? Olha aí. Mais uma vez específico, né? Você abre a boca e diz que você não perdeu nada lá, que está muito bem aqui. Mas Deus tem uma obra pastoral na sua vida no norte. Quando ele disse isso, aí as bases estremeceu, os olhos cheios de lágrimas. Servindo, né? E Deus permitiu essas situações para que a gente tivesse convicção. E, como você falou, renúncia, de fato é uma renúncia. Então, na verdade, não era muito o que você queria à época, né? Você queria ficar lá. Eu nunca me vi, como ainda hoje não me vejo, como pastor. E eu louvo a Deus por isso, porque no dia que eu me achar como pastor, eu acho que eu perco então é graça, né? a condição de ser pastor. Porque eu costumo dizer que Deus não nos deixa pensar no compromisso, na responsabilidade, porque senão a gente... Senão fraqueja, né? A gente pedia para ir ali e não voltava mais. Porque lidar com aquilo que é de Deus para prestar conta não é simples. É a graça, mas você tem que depender da graça de Deus. É a dependência de Deus. Aí regressaram ainda jovens para Cupira, mais uma vez. Isso. Então a gente voltou e
tínhamos uma casa, a gente reformou a casa. Deus não teve condições para montar um fabrico, que naquela região é muito fabrico, para comercializar em Caruaru. Tínhamos um banco na cidade de Caruaru. Sim. Nós fabricávamos produtos de bebê, enxoval de bebê. E tivemos a condição de comprar um banco naquela época, e a coisa começou a fluir, prosperar. Passamos ainda um ano ali, fluindo aquela expectativa. Sim. Você fabrica, leva para feira, vende. Caruaru também, próximo, né? Sim. Feira enorme. A realidade era essa. E ainda é de muita gente ali em Caruaru, naquela região. E a gente parece que esqueceu, né? Mas aí começou a acontecer aquilo que eu já antecipei, né? Aquela coisa toda. E o pastor chegou e disse que Deus tinha um chamado na nossa vida para nós irmos. A gente é acostumado a estar no domingo, escola dominical, à tarde evangelismo, à noite os cultos. É o dia todo para o senhor. Aí a gente foi para essa cidade, foi alugado uma casa, onde a gente morou atrás, e na sala cabia apenas 15 cadeiras de plástico. Tem um púlpito, 15 de cadeiras de plástico. A casa sendo pioneiro ali, né? Sim, Lagoa dos Gatos. Lagoa dos Gatos. A gente abriu o trabalho. Não tinha nenhuma igreja ali na época. Do nosso ministério, não. Tinha já... Sim, outras. Tinha a missão. Conforme o sonho, né? Sim. E em frente à casa tem uma praça onde tem uma estátua do Padre Cícero. E aquele culto, aquela casa era ali, aquela igreja começou ali. Sim. E a gente começava o culto 7h30, ia até 9h. Era somente eu e a minha esposa. O interiorzinho do Nordeste é uma coisa mais difícil, né? Se acontecer. Talvez pela forte religiosidade do local, sim. Não aceite igrejas diferentes. Então, houve esse preconceito, essa dificuldade de iniciar uma obra por conta desse comportamento. No dia da abertura foram os irmãos do nosso ministério, foi aquela povo cheia, aquela bênção, mas depois do segundo culto foi aberto num dia, no outro dia começou o ciclo de oração, somente eu e minha esposa. E assim a gente mostrou que estava dando fruto, né? A gente continuou e a gente pregava para 15 cadeiras vazias, o povo passando na rua rindo, dizendo que era negócio de doido. A inauguração é a bênção, né, pastor? O pessoal visitante, muita tudo, gente, o negócio é o culto posterior à inauguração. Posterior, depois do culto de Mas abertura. Continuou trabalhando, confiou. E ali passamos 12 anos. Ali passamos 12 anos. Bastante tempo ainda. Bastante tempo. Depois a gente conseguiu um terreno, construímos uma igreja, construímos uma casa pastoral ao lado. E hoje o trabalho permanece de pé até hoje. Que maravilha. Então ali é próximo a Caruaru, né? Próximo a Caruaru, E ali passamos 12 anos, foram muitas experiências, foram muitas coisas que... Posso dizer que ali passei pelo fogo e pela água, como se diz. Eu lembro que depois foram chegando aos pouquinhos as pessoas, depois a prova para quem começa um trabalho são os 6 meses. Se você passar dos 6 meses e firmar, pode ficar certo que o maior desafio você já venceu. Porque tem muita gente empolgada, né? Que começa com aquela alegria, quando não vê fluir no tempo dele, acha que não foi chamado para isso, já quer desistir, já quer voltar atrás. É verdade. Mas bateu esse pensamento em algum momento assim, de querer voltar para Caruaru, para Cupira? Depois da luta. Assim, a gente dependeu muito de Deus na oração. Eu lembro que a gente fez um propósito de jejum e oração e de consagração por 30 dias. Do recém-casado, praticamente. E a gente fez esse propósito, todo dia a gente jejuava, todo dia a gente orava e saía para evangelizar. A gente colocou no coração de evangelizar de forma casa a casa. Aí fomos para a entrada da cidade e começamos casa por casa. A primeira casa que a gente bateu palmas, a pessoa nos atendeu, mandou a gente entrar. Aí eu ofereci um folheto, disse que era de graça, que não pagava nada, era a palavra de Deus. E a pessoa olhou assim para mim, um senhor já de uma certa idade, vocês são crentes? Somos. Se não gosta de crente, pode ir embora. A primeira pessoa. A primeira casa. Já foi essa motivação. E ele virou-se assim na poltrona dele, virou as costas. Eu disse, eu posso ler o folheto? Pode ler, mas não quer saber de crente não. Eu li o folheto, agradeci a ele a atenção que ele não deu, né?
E saímos. Quando saímos, cheguei na porta e eu bati o pé. A minha esposa disse, não faça isso não. Eu digo, a Bíblia diz que na casa que não fomos recebidos, até o pó a gente possa bater. E a gente seguiu. Saímos assim, evangelizando. É um lugar muito idólatra. Tem algo muito forte nesta cidade, são duas coisas, a política e o carnaval. Muito forte, muito intenso. E a gente foi uma experiência marcante e até, podemos dizer, gratificante. Enquanto a gente evangelizava para a direita, Deus enviava gente da esquerda. Quando a gente evangelizava para a esquerda, vinha gente da direita. E Deus foi mandando umas pessoas, foi mandando, e graças a Deus... A provisão chegou, né? Foram chegando aos poucos. Depois ganhamos um terreno num bairro atrás de onde era a igreja, construímos uma igreja. Conseguimos construir também uma casa pastoral. E lá passamos 12 anos. Nesses 12 anos, eu sofri algumas situações que o físico ficou como que cansado. Como que cansado. Eu lembro que eu levei um choque de alta tensão nessa cidade. A gente visitando um casal que estava meio que afastado da igreja, estava meio que brigado. Chegamos na casa da irmã, no mesmo bairro onde era já a igreja construída. Sim. E fomos visitar ela, ficamos conversando. Chegou o marido dela para tirar uma antena de TV. Dessa antena simples que tinha antigamente, o povo chamava espinha de peixe, né? Não era? Sim. Antenas mais antigas. E a antena estava num cabo muito alto e até chumbado no chão. A casa de esquina, os fios de alta tensão logo acima da casa. E ele me chamou para eu ajudar a tirar de aquela antena. Eu entrei no quintal úmido e eu olhei assim, eu digo, a gente tem que ter cuidado para não tombar e não cair em cima da rede elétrica. Não tá certo. Quando ele arrancou ela do chão, ela se desequilibrou por ser muito alto, e ela não tombou para o lado de dentro, mas tombou para fora. Justamente a altura que estava a antena caía justamente em cima dos fios de alta tensão. Ele conseguiu se soltar e eu fiquei preso. Nunca passei uma experiência tão ruim como aquela. Lembra até hoje o acontecimento. A sensação muito ruim. Eu ouvia um barulho muito grande, muito grande. A minha consciência, como sinal de alerta, dizia que eu ia morrer porque estava preso na energia. É rápido, a pessoa está segurando, está sentindo aquela descarga elétrica, quer soltar, mas o corpo não obedece. Não consegue. Eu lembro que essa mão soltou, mas essa só ficou presa. Ainda tem algumas marcas. E eu era levado de um lado para outro, por mais força que eu colocasse para me sair, eu não conseguia. Meu Deus. Não conseguia. Depois eu me vi caindo em câmera lenta e ali não vi mais nada. A minha esposa conta que ela, quando viu o barulho, estava fora. Ela correu, né, do barulho. Mas quando ela se deu por conta do que estava acontecendo, ela lembrou que eu estava lá dentro. Ela entra no quintal e o rapaz que estava comigo já tinha me tirado do lugar onde eu havia caído e me colocado no outro canto. Ela testemunha que eu estava com os olhos entreabertos, a boca entreaberta e o semblante amarelado da morte. Terrível. Eu, como bombeiro militar, já participei de algumas ocorrências, visualizei situações como essa, realmente é crítica. Raramente se salva. Pois é. Muito raro. Aí eu lembro que eu ouvi muito longe, uma voz muito longe, e eu me vi voltando numa rapidez muito grande. Sim. Eu lembro vivamente a experiência. Me vi voltando numa rapidez muito grande, e eu via de longe, foi aumentando aquele som, ela repreendendo o espírito de morte em nome de Jesus, com autoridade mesmo. Sim. E aí, quando eu tornei, eu recebi a mesma descarga elétrica, e eu vou lhe explicar o que foi que aconteceu. E eu achava que eu estava preso na energia ainda, quando o meu consciente volta, e eu, quando estava preso no choque, a minha intenção era correr, e não conseguia. Quando eu retorno, que eu recebo aquela descarga, sinto a mesma descarga elétrica, e eu procuro correr e eu consigo, não teve que me segurasse. E ela, vem cá. Saiu correndo mesmo depois daquela descarga elétrica? Sim. Já tinha faltado energia em toda a cidade. Era cerca de umas 4h30 para 5 horas da tarde. A CELP, que lá chama CELP, veio ligar a energia, eram umas 8 horas da noite. Faltou energia em toda a cidade.
Eu tentei correr, consegui correr. E ela, vem cá, tropecei com ela, ela caiu, torceu o pé. Mas depois que eu me dei por conta, fiquei ali, tem aquela tensão no corpo. Voltou em si, né? Aí começou a... Eu voltei o consciente, me dei por conta do que estava acontecendo, né? Aqui ainda tem uma marcha bem... dá para ver a marquinha. Isso aqui estava em carne viva e o calcanhar esquerdo, que eu estava de uma sandália de couro, estava também em carne viva. Eu achei que era o fogo que saía do cano da antena que tinha queimado o pé. Então, aí fui para o posto de saúde, o médico, ninguém sabia porque tinha faltado energia. Aí quando eu cheguei foi que souberam, né? O médico olhou e disse: você está vivo? Eu acho que eu estou, doutor, é aqui. Esse rapaz é um milagre, viu? É um milagre. Bom, o que tinha de acontecer, aconteceu. A energia ela entra pelas extremidades e sai pelas extremidades. Sim, ela sim. passeou pelo seu corpo e saiu pelo calcanhar. Quando eu cheguei aqui em Arapiraca há mais de 8 anos atrás, tem um irmão nosso que ele trabalhava na época era Eletrobras, né? Hoje é Equatorial. É Equatorial hoje. E conversando com ele, ele disse: o que o senhor sofreu, achou que o calcanhar tinha sido queimado? Não era. A energia entrou pelo senhor. Isso. E ela estava procurando lugar para sair. Para sair, exato. Ele disse: quando você fica preso no choque, você se torna um canal daquela energia e ela tem que sair. Então, o que o senhor estava com a ferida no braço, no calcanhar, era a energia já saindo pelo seu corpo. Mas aí Deus fez os milagres. Passaram-se 1 ano, eu recebi a visita de um irmão que até era um sargento aposentado, um militar. Aí ele, entre conversa, ele disse: Deus fez 2 milagres na sua vida. Primeiro, que o senhor não morreu do choque. Segundo, porque Deus tirou toda a energia acumulada no seu corpo. Desenergizou o seu corpo. Ele contou a experiência de um colega de farda, que no quartel levou um choque. Não foi um choque dessa energia normal, 220. Não tinha essa proporção do senhor. Aí ele disse: ele entrava todo mês, ele ficou com queimaduras de terceiro grau no corpo. E ele entrava todo mês numa máquina para tirar a energia acumulada. Para tirar a energia acumulada que estava dentro do corpo dele. Que coisa incrível. E esse período todo ele sofria muito com queimaduras que arrebentavam o corpo dele. E na minha vida Deus fez 2 milagres. Um foi não ter morrido do choque e outro de ter tirado. Aí eu entendi. O choque que eu senti quando eu tornei, ou quando eu voltei à vida, foi Deus tirando toda a energia do meu corpo. E eu não fiquei com nenhuma sequela. Louva a Deus por isso. Não tem como duvidar de que, de fato, é um chamado de Deus. Esse verdade. Livramento. Passamos por essas experiências. Se Deus falasse: olha, você vai subir no telhado e vai levar um choque, aí não dormia, né? É verdade. Por isso tem coisas que Deus não fala. A coisa acontece. Se for depender da gente, a gente não quer. Mas por meio disso, algumas portas se abrem. Hoje o senhor está contando testemunho. Com certeza, muitas portas se abriram através desse acontecimento. Né, para falar. Já contamos esse testemunho em alguns lugares e não tenho dúvida de que tem edificado a fé. Maravilha. Amém, pastor. Eu quero saber agora como é que o senhor chegou em Arapiraca. Na verdade, todo começo é Lagoa dos Gatos, né? Que foi o primeiro, né? Que foi o primeiro lugar. Nessa cidade também levei uma queda de escada dentro da igreja. A gente era uma véspera de uma festa de jovens. Sim. E estávamos até consertando, montando uma cortina. A escada correu em cima do púlpito, caí com todo o corpo. Os primeiros degraus da escada quebrou, ficou aqui no meu rosto. Por pouco eu não fiquei cego. E bati com esses 2 braços no chão. E na hora eu não senti nada, que estava quente, mas no outro dia amanheci com a mão inchada e o pulso fraturado. Aí eu vou para Caruaru, lá para o hospital, passei o dia todo lá. E quando eu chego à noite para dirigir o culto, o médico colocou o gesso até aqui. Era o paletó no braço e outro por cima. Dirigir o culto. E foi isso. Saindo depois de 12 anos, 2 meses e 22 dias, o ministério, na época era a gestão anterior, que não era atual, logicamente, era o pastor Beni. Esteve há 33 anos em frente à obra. Aí ligou para mim e disse que eu ia ser mudado para Delmiro Gouveia. Um extremo, né? Pernambuco, para lá. E a gente foi para o sertão,
Lá passamos 2 anos. Lá o trabalho estava fechado. Mas o senhor foi enviado por Pernambuco e mesmo sendo Delmiro, quem cuidava era o estado de Pernambuco. Porque o nosso ministério até hoje, ele tem trabalhos regionais no estado de Pernambuco. Tem algumas cidades que é, digamos, campo daqui de Alagoas. É a nossa sede de Maceió. Dentro do estado, aqui, lógico, temos muitas igrejas e tem algumas cidades do estado de Pernambuco que tem igreja nossa. Então ele me transferiu da cidade de Lagoa dos Gatos para Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Lá o trabalho estava fechado e a gente foi, como se diz, começar de novo. Assim, causou um certo pânico, porque quando você começa sozinho e começa a chegar alguma pessoa, você segura com unhas e dentes para você não voltar a ficar sozinho novamente. Exatamente. E aí foi uma outra experiência. Eu estava muito cansado psicologicamente, fisicamente, de tantos problemas, tanta dificuldade, tanta oposição nessa cidade. E se eu tivesse sido mudado para a cidade, que fui mudado depois de 2 anos que estive no sertão, eu acho que eu não tinha resistido. Foi um lugar onde a gente voltou a fazer culto sozinho, do cantar os hinos só, pregar sozinho. Depois que cantava, pregava, até às 9 horas eu me sentava e ia ler a Bíblia, e Deus me deu muitas mensagens, que ainda hoje tem, anotando no rodapé da Bíblia, foi lá. Foi uma experiência peculiar, porque o sertão não é fácil, mas também é aquela coisa, quando você vê chegar uma pessoa, você começa a se animar, e essa é a realidade. Depois de 2 anos e alguns meses, a gente já estava se apegando, mas um dia, em Delmiro, eu tinha recebido um convite para uma igreja, até a Assembleia de Deus Jardim das Flores, e eu estava passando um problema pessoal, aquela toda. Aí eu só pensei no meu pensamento. Eu digo, se eu pudesse, eu não ia para esse convite, mas eu já dei a minha palavra, eu vou. E fui. Chegando no culto, o culto continuou, tudinho, e tinha uma irmã que ninguém dava nada por ela, dizia que ela era meio desmantelada. E Deus usou essa irmã. Deus usou ela para falar com outras pessoas, mas ela chegou até mim. Aí disse, eu te trouxe para esse lugar, para eu fazer uma obra através de você. E tu vai para o outro lado. E para você saber que é eu que estou falando, hoje você pensou, ele disse, se eu pudesse, eu não ia para esse culto hoje, mas como eu dei minha palavra, eu vou. Estou vendo que na vida do Senhor, pela 3ª vez, Deus falou de forma específica, né? Aquilo que tinha pensado ou falado. É verdade. Maravilha. Então, eu não tive dúvida de que realmente Deus tinha me mandado para lá e que não ia demorar muito tempo. Como de fato, passaram-se apenas 2 anos, já tinha fluído, já começou a fluir o trabalho. Já tinha aberto e fechado 2 vezes lá no Delmiro. E aí a gente foi e passei a ter amizade com os pastores da cidade, e ele disse, rapaz, é assim mesmo, o sertão é assim, só depois de 2 ou 3 anos é que começa a fluir, você tem que perseverar. É um povo bom, mas é um povo um pouco diferente de outros lugares. Das cidades maiores, né? É um povo assim muito fechado, sabe? Um povo muito... Por exemplo, você chega na feira e você pergunta o preço daquela fruta, eles muito mal respondem. Às vezes estão de costa, não se vira para dizer tal, para agitar o cliente. Né? Eu estranhei muito isso. Mas é uma coisa, quando alguém aceita, de fato, eles aceitam mesmo para ser crente mesmo. E aí Deus abençoou, Deus confirmou, a gente passou ali 2 anos e fomos mudados para... a cidade era Atalaia, mas aí eu terminei indo para Paripueira, litoral. Certo, Paripueira. Extremo, né? Conforme a Justamente. Mensagem que Deus falou. Numa reunião que teve, como a gente tinha... Todo início de ano havia acomodação de alguns obreiros, aí o pastor disse, o pastor que está em Delmiro vai para Atalaia. E aí não deu certo, que o pastor que estava em Atalaia ainda precisou ficar lá um tempo, e eu terminei indo para Paripueira, o lugar onde ele ia ser pastor. Passei 9 meses. Passei 9 meses em... Então foi 2 anos e... Quantos? 2 anos? 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Delmiro, e depois 9 meses em 9 meses Paripueira. Em Paripuira. Aí já estava me apegando aos irmãos, aquela coisa toda, né? Aí no final de ano a gente costuma fazer aquela... Quando está se apegando aos irmãos, aí agora... Fazendo aquela organização toda, a gente faz aquelas comemoração. E Deus permitiu que
não fosse correspondido daquela expectativa para o final do ano. Quando terminou o culto, passagem de ano que a gente fechou a igreja, desceu, aí Deus falou comigo, disse, eu tô permitindo isso porque não é para tu ficar aqui. Aí era a primeira semana, a reunião sempre é no primeiro sábado, como sempre foi, e próximo ao primeiro sábado, que era a reunião, a expectativa de todo pastor, se ia haver mudança ou não, acho que entre a quinta e sexta-feira aí eu sonhei. Eu estava a noite toda sonhando com um hino que diz assim, vai ter virada, tu és alguém... Cujo rei de ti se agrada. Isso, né? É da Amanda Ferrari. Isso. E eu dormia, sonhava, depois acordava, e quando eu dormi de novo, o mesmo sonho. Fomos para a reunião. Na reunião, aí o pastor, no fim da reunião, pela manhã, que era só dos pastores, aí disse, a gente não vai fazer mudanças, vamos fazer algumas acomodações que ficou pendente. O pastor que está em Paripueira vai para Atalaia, e o de Atalaia vai para Paripueira. Sim. Aí, justamente, ele fez mais uma coisa que se cumpriu o que eu sonhei. Ele terminou me colocando como secretário executivo da convenção, que é quem lida com toda a documentação de ministro, tem acesso direto a Brasília, onde é a nossa sede. Sim. Aí, justamente, eu fui para Atalaia, passei lá 2 anos, por 2 anos, e depois de 2 anos, a gente foi enviado para aqui. Estou aqui já completou 8 anos e estou dentro dos 9 anos. Muito bem. Graças a Deus chegou. Fiz esse arrodeio todo para chegar na pergunta como é que a gente chegou aqui. Chegou em Arapiraca. Pastor, muita gente tem dúvida, inclusive uma dúvida bem corriqueira, que existem igrejas que têm, por exemplo, AD, Alagoas, Arapiraca, aí tem outros AD, Madureira, aí tem o nome de outra cidade, depois tem o nome de Arapiraca. Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, queria que o senhor explicasse para a gente como é que a Madureira se tornou a Debrais, né? Eu morava em Aracaju, eu lembro de ter visitado a Assembleia de Deus Madureira, do pastor Jonas Teles. Jonas Teles, eu lembro dele. Eu lembro dele, inclusive, pastor Jonas. Eu congregava na missão e visitei nesse momento a Madureira, era o pastor Jonas Teles. Depois não mais visitei, passou um bom tempo, aí acompanhei que mudou lá em Aracaju para Debrais. É verdade. Então, queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa mudança de Madureira para Debrais, deixou de ser Madureira. Então, nós continuamos sendo Madureira. Inclusive o bispo Samuel, ele identifica como Nação Madureira. Sim. Sem querer que alguém pense que a gente está desmerecendo outros ministérios, não é isso, mas nosso ministério é o único ministério Assembleia de Deus que tem uma única convenção. Sim, é a CONAMAD, né? Isso, CONAMAD, Convenção Nacional. Então, até o pastor Beni, que foi pastor aqui em Alagoas por 33 anos, a nossa sede até hoje é sede do ministério e sede da Convenção do Estado. Existe a CONAMAD, que é a Convenção Nacional, e nos estados existe CONEMAD, que são da Convenção Estadual. Então, a sede nossa, ela é sede do Ministério e sede da Convenção. No tempo do pastor Beni, era ligado diretamente em Brasília, na sede, onde é a nossa sede nacional, Brasília. O presidente de honra é o bispo Manuel Ferreira, né? Inclusive ele é de Arapiraca, né? Isso, ele é natural de Arapiraca, a esposa é de Palmeira dos Índios. Ele não é só presidente de honra, ele é presidente vitalício. Ele é o presidente da CONAMAD, o primeiro vice e presidente executivo é o bispo Samuel Ferreira, o filho mais novo dele. Daquela igreja famosa que passa na internet, a Debrais, né? Isso, do Braz. Ele é pastor no Braz. Ali tem mais de 4.000 congregações ligadas ao Braz, só em São Paulo. E a sede nacional é em Brasília, a Catedral Baleia. Sim, tem uma história muito bonita por trás dela também. E o bispo Abne é presidente do Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, e também presidente da Convenção Estadual. E foi uma das primeiras Assembleias de Deus no Brasil, né? Sim. É bairro Madureira ou é cidade? É o bairro. Bairro Madureira, no Rio de Janeiro. Madureira. Aquela igreja foi fundada pelo pastor Paulo Macalão,
Para quem não conhece, a harpa cristã, né? Isso, A maioria dos hinos é do mais de 50% Paulo dos Macalão. hinos, mais de 50% dos hinos da harpa cristã É o PLM, crente. é de autoria do pastor Paulo Macalão. Pastor da Madureira. Inclusive, existem direitos autorais na harpa cristã da família Macalão. Como jovem, aceitou Jesus e desenvolveu um trabalho muito grande. E o missionário Gunnar Vingre, para acalmar os ânimos de outros obreiros, chegou para ele e disse: procura um bairro no Rio de Janeiro que não tem igreja, vai evangelizar. E ganhar uma. E Deus orou, Deus mandou ele para Madureira. E lá ele começou a evangelizar, começou a construir a igreja. Deus deu a ele em sonho toda a arquitetura daquele templo. Que é uma igreja diferente, né? Que tem aquela arquitetura. Hoje ela é tombada como do patrimônio histórico. Isso. E todos os detalhes na época, quando inclusive nesse ano que foi a nossa convenção nacional lá, foi lançado um livro com essa história. Todos os detalhes. Tudo que tem nela não é por um acaso. Ela existe, por exemplo, existem 6 vitrais aqui e 6 aqui. Isso representa os 12 apóstolos. Deus deu a revelação a ele. Existe o púlpito normal onde tem o culto e existe mais 2 plataformas acima, todo em detalhe, negócio muito ornamentado, muito bonito. Já vi, né? Então ali representa a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E todos os detalhes do templo têm um significado espiritual. É uma riqueza de detalhes, né? Na construção desse templo. Deus deu a ele essa revelação. Não tinha água para construir, ele orou e Deus mostrou onde tinha que cavar, ele cavou. Lá tem um poço abaixo do púlpito. Quando eu fui as primeiras vezes, a gente saiu entrando, eu cheguei embaixo, tem uma portinha de madeira onde é o poço. Ali. Maravilha. E no tempo do pastor Beni, Alagoas, como Madureira, era ligado diretamente na sede. Quando ele jubilou, há 5 anos atrás, então o bispo Manuel Ferreira, que já está com 90, acho que, salvo engano, 94 anos, mas ainda muito lúcido, inclusive há uns 2 meses atrás ele fez o casamento de uma neta, a filha do bispo, o Samuel. Toda decisão passa pelo crivo dele. Então, quando foi para jubilar o pastor Beni aqui em Alagoas, o pai, o bispo primário Manuel Ferreira, disse para o Samuel, assuma Alagoas. Então, quando ele assumiu a presidência de Alagoas... Questão de honra também, né? Alagoano. Sim. Então, se tornou o Campo do Brás. Então, hoje é Adebras Alagoas. Entendi. A Adebras Alagoas. Então, a Madureira passou por essa transição de nome. Sim. Ela permanece Madureira, no entanto, Madureira. O nome que ela é conhecida é Adebras. Isso. Mas existem estados que Adebras ainda não se estabeleceu, ainda permanece Madureira? Praticamente todo o Nordeste está na responsabilidade ligado ao Campo do Brás. Entendi. Eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que não tenha, não. Não tem mais nenhuma que tenha, sem que não tenha essa sigla. Sem que o Brás não tenha chegado, né? O conceito do bispo Samuel, que é o presidente executivo da Conamade, é dizer o seguinte: olha, a gente sempre falou errado. Por quê? Madureira é lá no Rio de Janeiro, Madureira. Mas se tornou conhecido como a Assembleia de Deus Madureira, não é? A Assembleia de Madureira. E no Nordeste, o nosso ministério sofreu muito, infelizmente, por alguns irmãos desavisados, porque sempre nos tiveram como igrejas rebeladas. Existe aquele... Então, o Nordeste não foi, assim, para os pastores antigos, não foi muito bem aceito, né? Porque quando houve uma divisão, isso na questão de ordem lá em cima, entre os presidentes, porque houve um tempo que era uma única Assembleia de Deus. Para quem não sabe, todo crente da Assembleia de Deus já foi pastoreado pelo pastor Paulo Macalão. E quando o pastor Paulo Macalão morre, o vice era o pastor Manuel Ferreira. Então o pastor Manuel Ferreira assumiu toda a Assembleia de Deus como presidente dela. Então todos crentes, todo crente, lógico, não os de hoje, foram pastoreados pelo pastor que hoje é de Madureira, que é um ancião. É tanto que Deus tem preservado não só o pastor Manuel Ferreira, mas o pastor José Wellington. Quando o pastor Paulo Macalão morre, quem assume toda a Assembleia de Deus como presidente foi o pastor Manuel Ferreira. O primeiro vice dele era o pastor José Wellington. Eu lembro que à época tinha o pastor Cícero Canuto de Lima, também, né? Que era contemporâneo ao pastor Paulo Leivas Macalão. Isso. Esses homens foram Deus chamando para a glória e esses outros foram ficando. Deus tem preservado tanto o bispo Manuel Ferreira como o pastor José Wellington.
Não é o pai, lógico. E houve um tempo que houve uma separação. Depois de alguns anos eles fizeram o culto do perdão. Essas separações acabam de certa forma sendo naturais, assim como Abraão e Ló, né? Assim como Barnabé e Paulo sim. separados para a obra, e depois Marcos ficou com Barnabé e Paulo seguiu. E assim, por trás de tudo isso existe uma história. Existe uma história no sentido de que muitos se levantaram na época por não querer aceitar isso ou não concordar, e Deus interviu. E hoje é reconhecido Madureira pelo pastor José Wellington como um ministério de Deus e que avançou muito. Quando houve essa divisão, a Assembleia de Deus, que hoje chamamos Missão, cresceu muito para o lado do sul. Não, eu estou aqui trocando as coisas. Madureira cresceu muito para o lado do sul. Sul e Nordeste. E o Nordeste ficou mais com a Missão. Isso. Então, quando Madureira chegou no Nordeste, nós temos o quê? Nós não temos ainda 40 anos aqui. Então houve aquele impacto, porque a Assembleia de Deus era missão. Aquela ideia, tá vindo de São Paulo para mudar os nossos costumes. Aquela coisa toda. E houve muita oposição, muita oposição, aquela coisa toda. Mas Deus confirmou. Pastores aqui de Alagoas, na época, um pastor muito antigo, que já dorme no Senhor, se reuniu para ir para Recife, se juntar com o pastor de Recife da missão. Houve um acidente a Serra das Russas. Sim. Houve um acidente, aquela coisa toda, e eles foram entendendo que o ministério era de Deus. Que não era para tocar. Não era para tocar. Natural esse crescimento. O pastor que fundou Madureira aqui em Alagoas foi o pastor Alfredo. Eita, eu esqueci o nome dele agora me escapou. Mas um homem de Deus. Depois ficou sobre a presidência da convenção de Sergipe com o pastor Jonas. Pastor Jonas. Isso, Jonas Teles. Jonas Teles. Depois o bispo Manuel Ferreira veio e impulsou o pastor Beni como presidente. Ele passou 33 anos. O pastor, saudosa memória, o pastor Zeneco, reconhecia que Madureira era o mistério de Deus. Dizia muito: olha, não mexa com Madureira, deixa de fazer a obra de Deus, estão ganhando alma para o Senhor. O senhor acha que, se lá em cima, entre os líderes das convenções, há essa passividade, essa forma amistosa de tratar um com o outro, porque infelizmente na parte da base acaba tendo esses atritos de um não permitir na igreja do outro. O senhor acha que ainda existe muito isso, que isso precisa ser quebrado, ser sem tirado? Dúvida. Sem dúvida. E muito aqui no Nordeste. Muito aqui no Nordeste. Impera muito isso aqui. A nossa cidade, isso a gente vive isso. Porque um crente de determinadas igrejas, se for cantar em outro ministério, ele é disciplinado. Chama lá no gabinete do pastor e você escolhe, ou você fica aqui ou você fica lá. Isso acontece, a gente vive isso no dia a dia. Né? Eu estava ouvindo hoje uma palavra do pastor Alderi. Sim. E ele me deu ele estava dizendo uma palavra que eu fiquei refletindo. Ele falou sobre a unidade. Ele disse: sabe por que não acontece milagres hoje? Porque não se cumpre o que está na Bíblia. Quando dois concordarem na terra, será concordado no céu. Sim. Ele sabe por que não acontece milagre? Porque nós éramos para ser unidos. Aí ele contou o exemplo. Tinha uma igreja que os irmãos já tinham orado, e o pastor estava para morrer. Tinha um câncer. Sim. E era um tumor do tamanho de uma banana. E ele não tinha cura. Eu já tinha sido operado, e eu fui nessa igreja. Passei uma semana ensinando os irmãos sobre unidade. E depois de uma semana eu disse: eu quero todo crente aqui na igreja para a gente entrevistar você. Aí quando o irmão chegar, eu disse: você crê? Creio, então entre. Não sei o que, então vá para casa. Todos creram e entraram. Disse: agora a gente vai orar. O que é unido aqui é unido no céu. Vocês creem que Jesus cura ele? Creio, pastor. Fizeram aquele clamor. Isso foi numa sexta-feira. No domingo o pastor estava em cima do púlpito pregando. Tá vendo? Deus curou. Então muitas vezes a incredulidade, a falta de da comunhão, unidade, da unidade acaba retardando o que Deus poderia fazer, né? É bem verdade isso. É bem verdade que muitos que estavam entre nós, que saem alguns, não são muitos, alguns saem porque pecou, porque não quer aceitar a disciplina. A igreja tem discernimento para isso. Não tenha dúvida. De ambos os lados acontece isso. De ambos os lados. Não tenha dúvida.
A igreja precisa ter esse discernimento e ter esse critério bíblico para discernir. Agora, para generalizar tudo, ao ponto de criar aquela barreira. Então a Debrais, a igreja de Madureira, libera os seus obreiros para pregar em outros ministérios. Sim. Eu tenho um critério ao convidar pessoas para pregar em nossos púlpitos e também para que eles vão, que possamos falar a mesma linguagem. Sim. Tem uma bênção pastoral, sejam pessoas de conduta. Não é qualquer igreja ali de um rebelado ou de um desmatelado que você vai estar recebendo, atraindo mal para si, nem tampouco deixando que a pessoa vá para lá. A gente tem esse critério. Mas buscamos o equilíbrio. O equilíbrio. O senhor vê essa estratégia da Debrais como uma nova estratégia para os tempos atuais que é necessária? Porque eu visualizo o seguinte, que a guerra ela é sempre uma guerra. No entanto, com o passar do tempo, as estratégias vão se modificando, né? Então, se eu acredito que essa visão atual da igreja do Braz, ela é muito pertinente para os dias atuais, foi necessário que a igreja se despertasse para ter essa adaptação a essa nova geração, essa nova sociedade, com esses novos... Eu vejo sim como... culturas. Sim. Eu analiso, eu sou assembleano, nasci e me criei numa Assembleia de Deus, tenho a minha formação assembleana, e eu vejo que a nossa liderança, ele tem uma visão mais ampla, né? Mais ampla do que outros ministérios. A gente não tem perdido o foco, os princípios, a doutrina. Nós nos mantemos nisso. Mas, se eu vou dar um exemplo, o nosso ministério saiu à frente em reconhecer o ministério feminino. A pergunta estava pronta aqui já. Fique à vontade para falar sobre isso. Ainda na outra gestão do pastor Beni, foram consagradas mulheres como diaconisas. Sim. Hoje nós temos mulheres evangelistas, reconhecendo... A esposa do senhor é evangelista, isso, né? Como foi apresentado. Primeiro era consagrada missionária, mas aí houve um entendimento. Missionário é aquele que vai em missão. Então, hoje não se consagra. A gente recebe, se chega um missionário, recebemos como ministro. Mas ao consagrar, a pessoa tendo um chamado, tem um critério, é claro, que não é de qualquer jeito, é consagrado, é ordenado a evangelista. E temos pastoras. Numa das convenções que a gente está... Essa foi uma decisão recente, né, da Debrais? Para consagrar pastora, foi, inclusive, foi uma convenção que houve em Campinas, no estado do Goiás. Lá o estado é muito grande, então temos duas convenções. Tem uma na igreja Ministério Fama e tem uma em Campinas, que é onde preside o Bispo Aídes. E lá... Essa fama é do pastor Eliseu Rodrigues, não, né? É onde ele congrega. Parece que ele congrega com o pastor Ides, José Ides, do Bispo Aídes. Então o pastor Eliseu Rodrigues, ele é da Madureira. Ele é membro nosso, ele é ministro. Já deixando aqui uma deixa, né? O pastor Eliseu Rodrigues é da Madureira e prega em todas as igrejas, inclusive da missão. Sim. Então, lá em cima acontece, vamos deixar acontecer embaixo também. Então, em uma dessas convenções, foi ordenado mulheres como pastora. E houve uma repercussão muito grande Sim, imagino. Na internet, no meio evangélico. Mas, enfim. Então, quando eu digo que ele tem uma visão muito além até mesmo de muitas coisas dos nossos dias, é a visão de reino. É a visão de reino. A gente vive dias difíceis hoje. Verdade. É tão difícil ganhar uma juventude para o evangelho, e é muito mais fácil perder. Então, a gente não pode... ficar preso, focado a um passado de 30, 40, 50 anos atrás. Tradições que talvez não se sustentem mais pela necessidade do povo, né? Não se sustenta. Eu tenho um texto bíblico aqui, pastor, inclusive eu até separei. Por gentileza, o senhor poderia até ler. Lucas 5, verso 3, que fala sobre uma estratégia de Jesus. Jesus, ele sempre foi estrategista nas pregações. Passou 3 anos de ministério, né? Pregando. Inclusive, ele falou por parábolas. E as parábolas falavam sobre agricultura, pescaria. Eram elementos conhecidos do povo. Né? Então, foi um recurso que Jesus utilizou para chamar a atenção das pessoas. Não falava uma palavra pronta. Ali era uma parábola. Alguém ouvia e o que Jesus quis dizer com isso? Aí saiu no caminho, pensando, refletindo. Então, essa era uma estratégia de pregação.
E outra estratégia é a que o senhor vai ler aí, por gentileza. Lucas 5, verso 3. 3, né? 5, 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Pois é. Aí Jesus, ele pede um barco, né, emprestado, entra, se afasta um pouco da margem. Sim. E o povo fica ali sentado na areia, né, ouvindo as palavras dele. Havia uma coisa inusitada aqui, e é o que você está dizendo, é estratégia. Não havia o som, não havia a tecnologia. Jesus ficava de encontro ao vento, isso, para ele, mas a favor do vento para o povo. Exatamente. Porque o microfone era o vento que levava a favor dele. Então o vento levava as palavras dele e alcançava as multidões. Estratégia. É estratégia. Então, hoje o nosso ministério, e não desmerecendo os demais, sim, tem procurado criar estratégias para alcançar. A gente tem 3 eventos assim, nacionais. São 3, não, 4. Que abrangem toda a nação madureira, até fora do país. A gente tem trabalho na Rússia. Foi um dos trabalhos que o bispo Manuel Ferreira fez. Na Rússia deve ser difícil, né? Quando completou 25 anos aqui em Alagoas, quando eu fui ordenado a pastor, tive o privilégio de ter as mãos dele sobre a minha cabeça. Ele deu testemunho. Eu abri mão de ser juiz para ser pastor. E Deus me honrou. Esse foi o pastor? O bispo Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, sim. Eu tenho um passaporte vermelho. Qualquer país que eu chegar, da hora que eu colocar o pé ali dentro, eu tenho por garantia de ser protegido até sair. Carro para mim andar, tem essa regalia toda. E Deus enviou ele para a Rússia. Na Rússia, ele ficou preso lá numa temperatura abaixo de 0, porque a alfândega cismou com ele não deixou. Só tinha um avião dentro de uma semana toda, e ele ficou numa temperatura abaixo de 0 lá preso. Cismaram aquela coisa toda. Mas ele perseverou, orou, e Deus usou um embaixador que estava ali para entrar em contato. Eu sei que ele conseguiu sair da Rússia para outro país, de outro país para vir para o Brasil. Sim, mas ele fundou o trabalho na Rússia, apoiou os poucos irmãos que tinham lá, fez campanha, comprou o terreno, construiu igreja, fundou uma convenção. E lá foi quando ele recebeu esse título de bispo primaz. Bispo, porque ele não era bispo, era bispo. Isso eu gosto de ser chamado pastor. Mas me deram o título lá na Rússia, e quando os pastores chegaram no Brasil, otorgaram esse título a mim. Mas eu gosto de ser chamado pastor. E fez esse trabalho extraordinário. Então, nós temos 4 eventos nacionais. Temos a convenção nacional, que é a convenção dos ministros, a cada ano. Esse ano foi no Rio de Janeiro, para o ano vai ser no Brasil, em São Paulo. Temos o CIBEM, que é algo que foi fundado pela missionária Zélia Brito Macalão, a esposa do pastor Paulo Macalão, que é uma conferência de mulheres beneficentes. Sim, sim. E todo ano acontece, inclusive nessa nova gestão houve uma aqui em Alagoas. Temos o Conjadem, que é o ajuntamento de nossa juventude em todo o país. Eles fazem um trabalho, parece que de 12 horas ou de 6 horas. Pega com aqueles intervalos, tem o louvor, tudo dentro do cronômetro ali. Sim. Louvor, pregação, e tem sido uma bênção. Então temos o Conjadem, temos o CIBEM e temos a Convenção Nacional, ou são 3. Isso de ordem nacional. Então todos esses trabalhos estão dentro de uma visão mais ampla, de uma visão jovem. Maravilha, pastor. Que é o bispo Samuel Ferreira que está à frente. Amém. Pastor, para a gente encerrar esse bate-papo, porque as horas passam e a gente conversa. Foge. Se deixar, a gente conversa muito, né? Isso. Tem muita coisa para a gente falar. A minha última pergunta é essa. Na verdade, para o senhor deixar uma palavra para os pastores e as igrejas que ainda insistem em ficarem presas a tradições que não servem mais para os dias atuais. Se é preciso deixar algumas coisas que foram boas para o passado, mas hoje não são mais, para que a igreja possa continuar avançando, mas tem gente que ainda se prende a essas tradições. Que palavra o senhor deixaria para os pastores, para as igrejas, para que não se prendessem a isso, mas para que ampliassem as suas visões? Nós precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias na Terra. E a pressa de Deus para que a igreja faça o seu verdadeiro papel. Hoje muitas igrejas estão preocupadas muito com a sua posição, com o seu crescimento.
preocupado com a sua... um prédio, né? Com seus prédios, né? E tem se tornado, infelizmente, um legalismo. E evangelho do reino não é isso. O reino não é isso. A gente não concorda. Eu sou assembleano raiz. Tem muitas coisas que a gente vê e por que não dizer às vezes algumas coisas entre nós mesmos, mas isso são os pormenores. Mas a gente vê muitas coisas que não é o alvo da igreja. A igreja não pode perder os seus princípios, não pode abrir mão da sua sã doutrina. Hoje as pessoas tratam a doutrina como usos e costumes. E não sou contra e nem a favor que os usos e costumes sejam liberados. Não, mas cada coisa dentro do seu tempo, dentro do seu modo. Né? Isso aqui mesmo que a gente estava vendo aqui. Era impensável, né? Isso aqui, existe igrejas hoje que criticam isso aqui. Mas olha, antigamente era a televisão. A televisão era do diabo. Eu cresci como criança ouvindo que rádio era do diabo. A televisão era do diabo. Eu jogar chimba era do diabo. Eu tinha um professor de escola bíblica que ele não ensinava a lição. Eu ficava ouvindo o que o outro professor dizia na outra sala, quer dizer, na outra classe. Era uma igreja grande, tinha 12 classes de escola dominical. Era que atrás era outra. Aí o irmão João Dias, nunca esqueci o nome dele. Da barriga parecia um cemitério de frango. E ele não lia. Ele tem a unção de presbítero. Diz que presbítero tem barriguinha assim. Ele não ensinava nada da lição. A única coisa diz, olha, jogar chimba é pecado. Parece que eu estou vendo ele fazendo assim. Jogar chimba é pecado. Eu bumbo meu boi do pecado. Só era o que falava de pecado. E não ensinava. Quando meu menino era... Hoje está um rapaz já. Quando era criança, eu brincava com ele de chutando uma bola e rindo para mim mesmo. Meu Deus. Eu não tive essa infância, porque tudo era do diabo, tudo ia para o inferno. Então, existem muitos ministérios hoje que, por se acharem já fartos e abarrotados, estão muitas vezes maltratando o povo, estão impedindo o chamado de alguns outros, entendeu? Não quer união com ninguém, parece até que o céu é dele. E Deus tem levantado uma nova geração de pastores. O pastor Jacques chegou aqui em Alagoas, ele revolucionou Madureira. E não estou desmerecendo outra gestão, não, porque ele pode expandir como está expandindo, mas teve uma base. Ele vem com uma estratégia diferente, né? Mudou a lei, mudou o sacerdote, melhor dizendo. Muda-se a lei. Os costumes dizer. Então ele vem com a estratégia, ele sentou-se e ouviu pessoas que tiveram estratégias que deram certo, estratégias de sucesso. Então, aplicar dentro da sã doutrina, dentro dos princípios bíblicos, aquilo que tem dado certo, com certeza é você abrir e ampliar essa visão para o crescimento. Sim, sim. Né? Porque o povo é outro. A palavra é a mesma, no entanto, a forma de comunicação... Sim. Agora, eu não abro mão de que a palavra de Deus seja o centro de tudo, como tem sido no nosso ministério. Que pregue a palavra, que realmente possa ensinar a palavra, porque a palavra é tudo. Então o pastor Jacques chegou e 33 anos, Madureira não era conhecido no estado. Hoje, em qualquer lugar, procure... Teve um incidente no município de Matriz, uns irmãos vinham do culto, tarde na noite, e a polícia estava fazendo uma batedura lá para pegar alguns bandidos e parou o carro dos irmãos. Aí olha, investiga tudo, aí o irmão disse, rapaz, eu sou pastor, eu sou crente do pastor Jacques. Pastor Jacques, pode ir embora. Era o secretário de Segurança do Estado. Quer dizer, fez a igreja se tornar conhecido pelo trabalho que investiu muito em mídia. É claro que tem um custo, nem toda igreja tem condição para isso, mas investiu muito, faz um trabalho social. A visão, ampliou realmente o que é Madureira. Hoje Madureira tudo é conhecido. Trouxe essa visão de onde? Trouxe do Brás, porque ele era obreiro do bispo lá em São Paulo. Passou por muitos campos lá, foi provado até o sumo, como se diz. Agora tá. E hoje está aqui dando fruto para a glória de Deus. Então, amém. A minha palavra para esses ministérios é que procurem enxergar mais além. Se a gente for estudar a vida de Jesus, a gente vê Jesus impactou a sua geração no seu tempo. Quem de um judeu conversava com um samaritano?
E como se não bastasse com uma mulher que tinha uma vida pregressa. Mas Jesus veio e quebrou todos os protocolos. Quebrou todos os protocolos para o seu tempo. Então, a igreja hoje precisa ter essa visão. Verdade. Ampliar isso aí para cumprir com o seu chamado, que é avançar o reino e ganhar alma. Pastor, muito obrigado por esse papo maravilhoso. A gente conheceu bastante sobre o Ministério Braz, Madureira, sobre a sua vida, né, ministerial. E convide ao povo para poder fazer uma visita na igreja que o senhor preside. Fica aqui no Ouro Preto, né? A nossa sede fica no bairro Ouro Preto, na rua São Francisco, número 1471. Muito bem. Nós temos os cultos todos os domingos, a partir das 18h30. Temos na segunda noite escola bíblica. Na quarta-feira temos o nosso culto de ensino. E na sexta-feira profética. Muito bem. Em breve estarei lá cooperando. É bem-vindo. Assim, permitindo bom Deus. É bem-vindo. Pastor, muito obrigado. No finalzinho eu sempre peço para os pastores convidados fazerem uma oração. E eu fico muito grato, muito honrado por esse convite, por ter esclarecido algumas dúvidas de muitas pessoas que através dessa ferramenta vão estar acompanhando, ouvindo e com certeza conhecendo mais sobre o ministério. Amém. Que o Senhor continue abençoando, pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer do convite, me sinto imensamente honrado. Amém. Assim, é o meu primeiro podcast, eu comecei um pouco meio que nervoso, mas depois fui me soltando. Né? É um bate-papo aqui, muito, nós dois. É muito bom e eu quero parabenizá-lo pela Amém. Conquista. Quero que, desde já que Deus continue abençoando o ministério, fazendo crescer, prosperar, e que o alvo é o céu. Né? Amém. E na medida da nossa possibilidade, nós estamos à disposição. Amém. Agradeço muito. E as portas estão abertas quando quiser ir nos visitar. Amém. Amém, pastor. Por gentileza, faz essa oração. Vamos orar. Eterno Deus e glorioso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pelo momento. Amém, Jesus. Por esta oportunidade de estar aqui. Ó Deus, que o Senhor continue sendo glorificado, o Senhor continue sendo louvado e que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida do teu servo, sobre o seu ministério, sobre todo o trabalho que ele tem desempenhado nesta cidade para a glória do teu nome. Querido Deus, que vidas sejam alcançadas através deste trabalho, vidas sejam edificadas e também te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a visão de muitos possam ser ampliadas e que possam ser tirar diante de si toda barreira, toda dificuldade, para que haja uma unidade e, na verdade, o teu reino possa avançar e o teu nome continuando sendo assim glorificado. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Desperta Arapiraca. Arapiraca é do Senhor Jesus. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.